participação social, inclusão social, tá? Vamos trabalhar com a clientela excluída, que é uma clientela que vem para cá, que é muito evidente, que é populações de rua, né? Aí vai quem está mais na sociedade, as prostitutas, os alcoólatras, quem mais? Né? Ela vai, tem até uma autora aí no artigo, ela vai falando de dois tipos, né? Os que estão ligados à criminalidade e os outros que estão à margem. Então, quando vai estar surgindo essa população, como nós vamos trabalhar essa população em situação de rua? Se eu não entendo o contexto da situação de rua, se eu não entendo a política pública que sustenta os direitos deles. Então, se eu tenho um sujeito que mora numa comunidade e que ele tem direito, por exemplo, a água, a saneamento, a criança tem direito à escola, porque isso está posto numa política, mas ele não sabe ler, como é que se reivindica direitos se você não sabe nem ler os seus direitos? Você nem sabe se existem esses direitos. Então, era com a terapia ocupacional, precisa entender o contexto, né? E nesse contexto começar a fazer as intervenções, porque estar no social e participar também faz parte de nossas intervenções, né? E aí, gente, começa a criar esse corpo que tem a necessidade de um corpo teórico, né, em busca de uma especificidade, e ela vai se desenvolvendo. Eu queria passar para vocês, será que dá tempo? Um vídeo que vocês não vão assistir depois, que eu sei que não dá tempo até amanhã, da Malfitano, né? Tanto a HIV como a Malfitano, principalmente ela está dentro do projeto de Túlio, que trabalha mais com essa questão da TO social. Assistimos, e aí nós vamos fazer depois o contraponto da fala dela com o texto. Aí é possível que vocês não vão saber o que é TO social. Quando eu disser TO social, já sei. Onde você... E aí, gente, vai sair do contexto clínico e vai para o contexto educacional, que vocês vão ter. Saúde do trabalhador já vinha se desenvolvendo quando os acidentados, mas o contexto educacional, o contexto laboral, e aí onde a TO também, quando vai agora mais na contemporaneidade, nós vamos começar a trabalhar o sistema presidial. Sistema prisional. É o prisional. O sistema prisional. Então nós abrimos para essa outra clientela. Nós vamos trabalhar dentro de comunidade. Agora nós vamos trabalhar com povos originários, entendeu? Vamos trazer culturas, vamos trazer equidade. Tudo isso quer dizer, se todos, é como se a medicina, ela que entra e nós vamos seguindo esse dele, vai entrar o SUS, depois nós estamos ficando mais não só no SUS, nós entramos no SUS, ótimo, porque isso deu uma possibilidade de um campo de trabalho dos terapeutas ocupacionais. Né? E aí as pessoas criam o TO social com raciocínio clínico de clínica. E não funciona. É outra forma de entender o mundo. Como o TO ele atua dentro do sistema prisional? Terapeuta ocupacional, eles trabalham. Eu assisti uma palestra de uma dona, de uma TO pernambucana, e ela foi a primeira vez que eu vi alguém de fato que trabalha no sistema prisional. Eu tive que estagiar no sistema prisional. Eu sou dessa época. Gente, eu entrei na universidade em 86, está em ebulição isso aí, está explodindo a TO. Nós estávamos em total crise de identidade, se a gente só era clínica ligada ao médico, a tudo, ou se a gente estava dentro desse social, né? A gente era revolucionário. Então, o que acontece? Eu me lembro da gente ir, só que o que eu fui, eu não, graças a Deus, eu não fui pro masculino. Eu fui só pro feminino, né? E na época que a gente foi, eram as que estavam grávidas. É mais tranquilo. Era o mais tranquilo. A gente pegou as que estavam grávidas. E lá, nós fizemos toda a oficina em um projeto para construir as roupas do bebê.
durante o período, né, que elas falavam, aí assim, tinha umas que já iam dar o bebê, né? Tinha umas que, tipo, desespero total, sem saber como ia ficar, quem ia cuidar. Então, mulheres, ao mesmo tempo, tinha umas bem agressivas, mas você via que tinha outras muito ligadas ao crime, que me chamou muita atenção, por conta dos maridos. Levavam elas para o crime, né? E assim, o arrependimento, e a gente fez toda essa construção, foi muito legal, né? Bordados que elas faziam. E essa terapeuta ocupacional, ela trabalhava no presídio masculino. Quem é a TO? Poxa vida, agora que eu estou me lembrando. Quem foi a TO que disse que, Elciana, eu saí porque eu estava adoecendo? Ela trabalha com a parte de inserção de trabalho, que é a continuidade da vida do trabalho. Era a parte de oficina, de letramento, são várias atividades que ela fazia. E era, porque uma das questões para se trabalhar é que você não pode saber a pena do prisioneiro. Você não. O ideal é que você tenha acesso ao e nem né? tem vínculo. Que aí, não pode. Aí é isso que é o desafio, porque assim, eu já dei aula, né, para as apenadas. E uma das orientações é que a gente, não é que você, não é a questão dos direitos humanos, eles prevalecem sempre, mas o vínculo que fala de você não criar é porque às vezes acaba confundindo eles. Eles começam a entrar, tipo, vão perguntando, querem tua rede social, quer saber onde tu mora, quer... E às vezes, não é sempre, mas eles usam isso às vezes como chantagem. Se você não trouxer isso pra mim, eu faço isso, né? Então, assim, era isso que eu ia perguntar, porque é uma curiosidade, porque a terapia ocupacional, ela acontece por vínculo. Relações. Exatamente. E aí é uma situação diferente, é um contexto diferente, né? É, e assim, não dá pra você entrar comigo. Não dá. E aí uma das coisas que você falou, não perguntar nunca o que ele fez. Porque tem uma questão que eu penso, né, na minha área de expertise, mas, por exemplo, você entra lá, você dá seu curso e você vai se embora. Eu, como terapeuta ocupacional, se for chamada para lá, eu provavelmente não vou embora tão cedo. E eu vou ter, eles precisam desenvolver alguma relação de confiança comigo para que essas atividades possam acontecer. Então, foi isso que ela demonstrou. Então, ela fazia desde as oficinas, né? Não tinha onde eles jogarem futebol, ela conseguiu um campinho lá de futebol, colocou eles para tocarem futebol, depois fez com ele as camisas e tudo. Eu sei que no final das contas treinou, arranjou alguém que treinasse e ela partiu de ônibus com estes três. Meu Deus. Para dentro do estádio, para um campeonato só de presídios. Foi ela, a guarda delas e os presos dela. Aí ela dizendo, aí eu cheguei, sentei toda animada para a torcida, com tudo para gritar. Que eu me sentei, que eu parei, que eu olhei para um lado era homem, que eu olhei para o outro era homem, para frente. Aí eu, gente, meu Deus, né? Aí disse que eles sentados, olharam para ela, não é culpa não, doutor, não tem como chegar perto da senhora. Né? Eles protegem. Eles respeitam. A figura do professor, eles respeitam. Aí ela disse que foi tranquila, gritar igual. Então ela contou das festas, de teatro, mil coisas que ela revolucionou dentro do presídio. Porque houve uma relação de confiança. Né? Então não é apenas, porque quem está lá, você está lá, eu sei toda a implicação dele no social, mas eu tenho que entender esse sujeito para além do crime. Entende? Ele tem que puxar as potencialidades que ele tem para além do crime. Então, né, é uma área, imagina se tomar muito cuidado com aqueles manipuladores. Mas aí onde está? Você tem que ter formação para poder saber lidar com isso. Quanto esse pessoal que é dos direitos humanos que acabam sendo presos como refém para eles? E não quer saber não, né? E assim, gente, antes nós tínhamos preso que roubava galinha. Nós estamos falando de quem usa fuzil.
nós estamos falando de quem usa inteligência artificial. Nós estamos falando de uma pessoa que manipula de alto status da presidência, do estado, do município e até. Então, nós estamos vivendo. Então, agora, vamos criar um abandono por isso, vamos ter medo. Então, essas são as escolhas. Quem vai para a comunidade sabe disso. Você está em qualquer situação. Quem vai para a comunidade sabe que vai estar enfrentando todo. É claro que aqui vocês vão estar protegidos, né? Mas quando forem trabalhar, são as escolhas que vão fazer. E eu digo para vocês, no final das contas, todas as loucuras que eu vivi na faculdade, que a gente se metia no meio do mundo, aí pegava esse professor bem doido, e era bom demais. Eu não tinha medo, né? Professora, o Cabrinho uma vez fez uma entrevista com o Fernandinho Brumar, ele diz até hoje que foi a entrevista mais desafiadora, mais cruel que ele já fez, porque ele disse que ele é altamente manipulador. Para você ter ideia, para ele e ao ar essa entrevista, ele teve que mostrar e ele autorizou que ele podia botar lá o nome para o revólver. Ele disse que ele é altamente. E você vê no vídeo, você não, pelo menos eu, né, não tinha essa análise, né? Você não consegue ver. Fala manso, simpático. Muito, assim, é uma pessoa muito manipuladora mesmo. Pois então vocês não vão poder trabalhar com o pessoal que é dependente. Né? Drogadicto, né, Vocês não vão poder trabalhar, porque não existe criaturas mais sedutoras do que esse. Vocês saem apaixonados se você não tiver noção da vida, da existência. Como dizia um paciente meu maior sonho era ver eu fumar maconha com ele lá na pedra, quando eu quebrada. Ele vá sonhando. Primeiro que eu tenho que subir a pedra. Segundo, eu não fumo maconha. Então vai ser vai sonhando ainda, né? Eles são extremamente sedutos e bonitos. A galera, olha, quanto? Tanto que a gente teve problema. E manipulado. Seríssimos. As alunas com eles, a gente chamar e a aluna enlouquecer. Enlouquecer e a família em cima da gente que a gente processasse, porque a universidade que levou e que apresentou. Jesus. Foi, nós temos problema passando por cada uma dessa universidade, que é um universo, né, de cada um. Mas eu acho que eu gosto muito de proteger, eu gosto que as pessoas se sintam, mas para colocar você no real em 2 minutos, disso eu não tenho pena. Porque quem vai estar na tua frente não vai ter pena. Entendeu? Assim, eu tenho que ser mais educado de tudo para poder amenizar. Mas entenda, quando você for para a vida não vai fazer isso com você. Ela vai falar, você que sabe. E assim a gente cria caças, né? Assim a gente cria caças. Então, às vezes eu tinha medo, ele tremendo, todo dia era tremendo e chegando lá. Entendeu? Isso é desafio. É uma área muito bonita, gente. É uma área muito nobre, né? Se você pensar em área social, é bem. E tem projetos, depois vocês vão entrar na internet, nas férias, projeto Inclua, né? Acompanhe para vocês verem o que eles fazem, né? As oficinas, tudo. Então, gente, é o mundo da terapia ocupacional, é outra área, é outro mundo. Tanto que nós vamos ter professores específicos para essa área. Eu sou clínica. Vocês vão ter essa outra professores que vem só com o eixo educacional, saúde, né? Ligado à saúde coletiva, porque o pessoal não tem formação cultural já nessa área para vocês. Então, o que se busca nisso é justamente você trazer a possibilidade do IDO entender que não é fazer uma atividade porque vai melhorar tal sintoma, porque vai melhorar a memória, porque vai melhorar não sei o quê. Não é essa a pegada. Quando você vai no social, você quer que aquela atividade mantenha incluído dentro da comunidade dele. Né? Então ele tem que participar dos grupos da comunidade, ele tem que ir para a igreja da comunidade, ele vai se incluir mesmo com toda a situação que ele vai ter. Né? E como trabalhar junto com essa comunidade também, porque olha,
o momento agora que nós estamos vivendo é a questão que nós tivemos da migração do Brasil. Os imigrantes, né? Como é o nome que teve ali na fronteira com o Brasil, que teve um absurdo que vieram para cá, que invadiu Roraima, os venezuelanos. Né? Então, devia ser um garçom me atender o venezuelano, outros bichos nunca mais tinha visto. Mas tem regiões do Brasil que foram superlotadas por ele. Na época da guerra e tudo ali, a Alemanha recebeu um índice de violência, de estupro aumentou, os Estados Unidos foi mudado. Então, a questão da imigração, dos grandes centros urbanos. Então, o teórico social, ele vai conhecer muito de políticas que não é defender sua ideologia partidária. Entende? Mas vocês vão ver teóricos Lula, vocês vão ver teóricos Bolsonaro, vocês vão ver teórico que vai ser da extrema, ou vai ser do centrão. Vocês vão ver ideologia política de todos os jeitos. Mas não entendam. Quando vocês forem trabalhar, vocês vão estar falando de políticas públicas e direitos adquiridos. Né? E aí, quando você pensa nessa terapia ocupacional, é uma terapia ocupacional que está para além dos consultórios, das clínicas. Quando você vê uma TO social que abarca um hospital, saiba que ela está preocupada como que esse sujeito vai sair do hospital e ele vai entrar de volta para a casa dele, na comunidade dele, toda a dependência. Aí você consegue um vizinho político, você consegue que o Estado arranje alguém para poder. Vocês estão entendendo? Você inclui, você não vai importar algo de fora da cultura, você vai utilizar o que está dentro dela. É igual o projeto Rendice. Eu acho que tem tudo a ver com isso. Tem, total. E aí o que eu disse para um dia da reunião, eu disse, gente, quem viu o trabalho de intergeracionalidade? Nós vamos, o Ceará vai perder a renda, porque a juventude não quer mais fazer renda. Aí isso não é chegar e dizer para o jovem, você tem que fazer renda de bio, porque sua avó chamou, não. É no campo da experimentação, é do contar a história, é da relação, é ver a beleza, é trabalhar o estético, a arte, para eles poderem abrir a mente para além do Instagram, do TikTok, que vai ser algo extremamente imediato. Porque uma toalha de renda de bio leva 6 meses dependendo dela, para ser feita. Tem muitas coisas que não estão, tipo a costura também não está passando mais de geração para geração. Tá O mais morrendo. difícil tem não tá costureira. Todos os serviços, né? Então, o que está acontecendo? Quando eu espero, vamos trabalhar intergeracionalidade, vamos trabalhar essas mulheres idosas que têm uma história para ser contada e que não contam. Cria sessões de estarem fazendo na praça e ter um local de histórias que elas possam contar as histórias delas, de como elas aprenderam de onde vem. Aí você tem que trabalhar isso dentro de um contexto, trazendo a cultura de onde vem, né, que vem da França, que vem não sei de onde. Você contextualiza, você encanta, mas o pessoal quer chegar lá. Ah, internet tem que fazer renda de tipo, então não tem que fazer, vamos aqui. Não, você tem que ser visível, você tem que mostrar, você tem que dar pontos. Aí vai dizer, tá, eu vou passar 6 meses. Aí o atravessador leva 50%, mas não sei o que, mas lá quando termina eu não ganho nada. Aí realmente não compensa. Entende? Aí a política funciona de inclusão quando o Estado diz, você não quer que o Ceará seja conhecido pela renda de bio? Pois então favoreça que essas pessoas ganhem bem para poder elas produzirem. Aí isso, aí o TO tem que ir junto na comunidade, na associação e articula. Isso está para além só da atividade significativa. É outra dimensão. Ok? Então, gente, devido ao andar da carruagem, da hora, já vai dar umas 10 horas. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai começar às 5h30. Quem lê o texto? Vamos fazer o seguinte, quem lê o texto, tem esse texto que ter uma discussão amanhã, porque senão eu vou ficar o tempo todo falando o que eu penso.
E eu quero que vocês pensem sobre isso. Como vocês se identificaram com o texto. E o texto, embora eu disse, desses dois textos, qual que eu acho melhor? Esse, eu acho que o outro era mais leve. Mas eu penso que eu quero que vocês, vendo a questão do social, aonde é que vocês acham que vocês se identificam com isso? Até onde vocês acham que se identificam com essa teoria social? Porque a clínica ela é muito sedutora. A clínica é muito sedutora. Essa teoria dá trabalho. Se bem que eu também vou trabalhar em teoria da trabalho, dá trabalho. Não tem história não, não. Gente, amanhã, depois que eu terminar tudo isso, eu vou orar para vocês. E aí, acho que a Arthur já falou mais ou menos, também vai conversar mais ou menos os temas que eu vou puxar mais para vocês, tá? Foram trabalhados mais. E assim, porque na realidade tem coisas que eu não tenho como não botar cearense, né? Não tenho como botar. Botar, Não é nem botar, é botar. Então, para colocar, dizendo, não dá, gente, para eu colocar uma questão se a fundação foi em 1917 ou 1915. Porque você já tem a obrigação de saber. Então, não dá para eu estar colocando pergunta para saber se o Barton é o Barton. George Barton era médico, mas eu não vou nem dizer que eu sou capaz até de voltar. Não, que pena. Mas o que eu quero assim, o que eu queria dessa disciplina é que vocês entendessem, não é decorar, mas vocês entendam que vocês têm pai e mãe. E que no Brasil tem uma história. E que essa história, essa disciplina, ela vai atravessar todas as outras disciplinas. Em algum momento vocês vão falar de não sei aonde, em algum momento vocês vão falar, em algum momento vem a pessoa. Então ela não dá conta do todo. Ela é básica, é uma coisa básica. É para entender essa terapia ocupacional e entender de onde ela nasceu, de onde vem o pensamento dela e como ela se coloca na contemporaneidade. Então, se nós temos um paladino, nós temos um momento originário, que é antes da fundação dela, que aí vem Pinel, que aí nós temos artes e ofício, que aí antes disso tem toda a questão de quê? Desde Galeno, desde o Egito, de toda a parte originária que vem usando leigamente a questão da atividade, da ocupação como recurso, né? Ou para aplacar sintomas, ou para os deuses, enfim. Mas quando você chega na fundação, que é bem 14 é a Primeira Guerra Mundial, em 17 ela está fundada, né? Ela cria a primeira associação dela e vai trazer o nome. Então ela vem andando com as guerras no Brasil, vem o resquício desse movimento de reabilitação, mas esse movimento pós-militar, ele foi extremamente fértil para o Brasil entender terapia ocupacional, por incrível que pareça. Por que foi tão fértil? Porque essas pessoas estavam cansadas. As pessoas em si estavam cansadas do sistema. E as teóricas estavam cansadas de dizerem para elas o que elas tinham que fazer. Né? E assim, gente, lembra aquela história que eu dizia? Dentro dos hospitais, que você colocava para catar feijão, aí já depois entrava o próximo paciente, juntava-se a semente com as pedrinhas, e o próximo paciente catava feijão. Aí quando o paciente saía, você misturava tudo para ele ficar catando feijão. Qual era o sentido disso? Não era melhor com tanta terra ter ensinado a plantar, ou ensinado a cozinhar, ou ensinado com saber, né, a uma culinária afetiva? Tem tanta possibilidade. E assim, uma das coisas que vocês precisam enfrentar e entender, ele não é um curso que eu vejo, ele não é diferente, ele não é espetacularmente diferente de todos os outros, não é isso. Mas ele tem uma certa sofisticação.
Então, porque vocês vão trabalhar com arte, né? Existe a questão da relação que precisa ficar muito atento. Então, por exemplo, se você pensar na fisioterapia, ela não tem que estar preocupada com a relação, ela tem que estar preocupada com o joelho. Se para ou não a dor, se funciona. Essa história do físico está muito preocupado na relação terapêutica, isso é mais recente. Mas você estudar o braço, estudar a perna, não é? Quando vem com o processo de humanização, da inclusão, é que se entende, você não pode tratar a pessoa com uma perna e um ombro. É Dona Maria, tem CPF, tem nome, mora não sei aonde, e tudo. E aí, nessa relação, a terapia ocupacional é o que a Jo fala. Não tem como você desenvolver o fazer na pessoa se você não se relaciona com ela. Se você não consegue ver o que é que ela tem de possibilidade. Então, às vezes, né, o Ritano foi do Marcelo, sabe quem é Marcelo, né? Aquele que ele fez uma cadeira de PVC de rodas para adaptar e retrair sanitária, vai fazer de bambu. E ele falou, eu vou participar da Liga do Senhor. Eu digo, vai não. Todo mundo, a senhora já está me excluindo? Eu disse, não, meu filho, porque eu lhe conheço. Tudo que eu lhe apresentar aqui você quer fazer. Aí você nem estuda para disciplina e nem faz. Não é seu perfil é do fazer. Você é um artista nato, que está dentro do certo. Mas o artista nato precisa estudar e ter teoria, porque não vai dar, vocês estão dentro da academia para teorizar também. A prática, quando vocês estudarem a teoria, como a própria terapia ocupacional, né, vai estudar a própria TO pequena, que é a sua prática, né, que aplica as atividades, as ocupações, quando você vai para a sua prática clínica, por mais que eu venha com um modelo, né, de terapia ocupacional dinâmica, e eu consigo conceituar, entender aquilo, é minha relação com o sujeito e o fazer dele, com o que ele faz, que vai estar me surpreendendo o tempo todo. O paciente hoje entrou, a esposa disse assim, doutora, olha essa atividade que ele fez comigo, está muito tempo que ele não escreve com a letra dele, do tamanho dele, do jeito dele. Deve estar com um ano que ele não escreve. Olha aqui. Aí eu disse, melhorou a medicação, se atribui uma aula contra a coisa. Ela disse que eu queria entender isso na Denise. O que foi que houve quando eu estava fazendo essa atividade com ele, que ele era ele. Eu disse que ele não some completamente. Ainda no estágio dele, não. Tem momentos que vai chegar. Né? Então, às vezes, quando eu vou entrando, ele olha para mim e diz, danado, você é danado, né? Aí eu sei com quem eu estou falando. Quando ele está totalmente a par do que eu sou, aí eu sei que a demência está no primeiro do meu sujeito. Vocês entendem? O que a Jovem Neto chama de código secreto. O terapeuta ocupacional é extremamente observador. Extremamente. E é extremamente cansativo. Porque, por exemplo, eu dou aula, eu vejo todas as caras e boca de vocês. Você que está satisfeito, que já dá para sair correndo do lado de cima, igual para mais rápido, entendeu? Não aguenta mais. Eu consigo sentir a angústia. Eu sei também tem quando tá. Vocês vão perceber isso. É cansativo? É. E também quando tem horas de trazer, deixa para lá, que eu vou dar sua aula, deixa para lá, toca para frente, né? Mas tem horas que tem determinados pontos que eu digo, eu não posso, opa, tenho que ficar atenta, né? Tem algo aqui que está diferente do que eu estou vendo na sala, tem um movimento que se forma que é diferente. Então, fiquem atentos, né? As relações de vocês dentro do curso, até que eu não me despedi, mas fiquem, né? Mas fiquem muito atentos. Terapeuta ocupacional, eles falam, como eu digo, psicólogo, escuta, TO, vê, observa. Você escuta, mas tem que ser muito observador. Porque o paciente ele roda na sua frente num minuto. Está aqui fazendo, daqui a pouco não gosta, não é, e né? Nada que você programa nem sempre vai funcionar. Não quer dizer que você é incompetente. Só quer dizer que o time é outro. Né? O
teve um caso recente, eu falei aqui desse paciente que ele perdeu a memória, né? E ele só tem registro em torno de 1 hora, talvez 40 minutos de memória. Né? E aí, esse tem sido o desafio. Então, o meu trabalho é acionar a memória afetiva dele, a implícita dele, para que eu, por exemplo, memória implícita, andar de bicicleta, você nunca esquece. Então, eu estou criando coisas para ele não esquecer do ordinário, do cotidiano, e a memória afetiva para aquilo que interessa. O cara é teólogo, filósofo, hein? Não, foi ABC. Então, o que acontece? Eu peço, é tão interessante, que eu peço para ele escrever, ele estava discutindo sobre o tempo da filosofia, de São Tito. Aí ele disse que gostou, disse que depois escreve um texto. Ele escreve o texto que fala de morte. Né? E eu disse, mas se você cita Teresinha, Santa Teresinha, que quer viver o presente, por que você só fala de morte, da finitude? O que você acha que morreu nesse processo? Me explica isso aqui. Eu não tinha pensado nisso. E aí é onde eu digo para ele, meu nome, aí uma coisa eu já sei. Não é esse nome, porque é o nome da outra profissional. Agora eu já sei que esse não é seu nome. Estamos evoluindo. No próximo você vai lembrar que a parte do meu último nome é a avó de Cristo. Ele é um religioso. É a avó de Cristo. Aí ele, Santa Ana. Vocês sabem que você vai trampar agora. Vamos puxar isso para a sua memória implícita. Você memorizar meu nome. E vai ser isso. Cotidiano, tudo anotado. Menino, estou cansada só de pensar outra coisa. Consegue melhorar? Não. O meu pai, ele sofreu um acidente. Não sei, eu não sei, eu estou esperando a tomografia que ele está fazendo, o neurologista, para discutir com ele, para eu saber o quanto que houve a remissão do quadro, o que ficou, ou se ele está entrando no quadro que eu estou suspeitando e que eu não quero nem pensar. O meu pai, ele sofreu um acidente, ele já faleceu, e aí era assim, colou com ele, não lembrava de algumas coisas, quando ele passou 9 meses em coma. Aí quando ele trabalhar, ele só lembrava de mim, mas era assim, conversava e depois já estava falando coisa com nada com nada. Agora, para vocês verem o desafio num caso desse. Aí cai um caso desse para vocês. O que é que você faz? Né? Aí o que é que vocês vão fazer? 4 anos de faculdade para saber o que faz. Eu acredito que nós vamos ter bons alunos. Eu estou muito esperançosa com vocês. Muito mesmo. Eu acho que nós vamos ter. Eu só não tô nem recebendo. Bora, passa tudo pra cá. Eu não trouxe não, né? Água amanhã. É aquele novo. Comigo não, né? Tá contigo. Tá comigo. Trouxe não, João? Amanhã trago. Trouxe não. Trouxe não, Sandra? Amanhã trago. Não, nós tá com ela amanhã. Chega de controle, não passa nem a deixa eu abrir minha chamada que tá melhor. Ah, tá. E como é isso? Sei lá na frente.